Olá, mais um episódio do Fala Fisco, podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará, Sintaf. O Fala Fisco é a voz do Sintaf, que informa, provoca reflexões e conecta saberes. Um espaço de diálogo com a sociedade para pensar caminhos e construir o futuro. E antes de seguir, aproveite para se inscrever no nosso canal, curtir o Fala Fisco, deixar seu comentário, compartilhar com os amigos e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum conteúdo. E neste primeiro episódio de 2026, trazemos um tema que diz respeito a todos nós. A defesa do serviço público, um patrimônio coletivo presente no dia a dia de cada cidadão. Por isso, o nosso tema é Servidores em Campanha Salarial, uma luta que beneficia todos. Fique com a gente até o final e entenda por que a valorização dos servidores impacta diretamente na qualidade dos serviços oferecidos à população. Conosco na bancada do Fala Fisco temos Nilson Cardoso, coordenador de comunicação do FOASPEC, o Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais. Nilson é também diretor do SINDUES, o Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual do Ceará, UES. Licenciado em Ciências Biológicas, mestre e doutor em Educação, Nilson Cardoso é professor da Universidade Estadual no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas Campus Crateús, no mestrado profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional e no mestrado Intercamp em Educação e Ensino. É pai do Arthur e do André, e companheiro da Andréa. Nilson, bem-vindo ao Fala Fisco. Muito obrigado. Perfeita aí a apresentação. Também conosco Lúcio Maia, pesquisador, professor Lúcio, como diz Miranda, como diz a nossa querida produtora Patrícia Guabiraba, jornalista, assessora de comunicação do Sintaf. O Lúcio é pesquisador sênior do OFFICE, que é o Observatório de Finanças Públicas do Ceará, centro de pesquisas da Fundação Sintaf. Lúcio atua como assessor técnico do FOASPEC, possui graduação em Ciências Contábeis e mestrado em Administração e Controladoria pela Universidade Federal do Ceará. Foi auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Ceará e diretor de organização do Sintaf. Lúcio, uma alegria tê-lo conosco. Boa tarde, é um imenso prazer estar aqui com vocês e vamos discutir o nosso reajuste. Tá bom. Para quem não conhece, o Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos aqui do Ceará, o FOASPEC, tem um papel central na mobilização e defesa do serviço público. Reúne 42 sindicatos e associações e segue como a principal voz coletiva dos servidores, articulando negociações salariais, defendendo direitos e organizando manifestações para que os servidores tenham condições dignas de trabalho e a população tenha acesso a um serviço público de qualidade. Vamos abordar os principais pontos da campanha salarial deste ano de 2026. Nilson, conta pra gente como foi dado início a esse processo de entregar a pauta para o governo, pressionar pelo início das negociações. Por que a database dos servidores foi 1º de janeiro, não é isso? Exato. Ela segue uma lei que foi instituída ainda na época do governador Cid Gomes, de 2011, que determina, né, a data base 1º de janeiro. E, portanto, nessa lei também foi criada as mesas de negociação permanente, as MEMP. Né? Tem a MEMP geral, que envolve a participação da representação do FOASPEC, onde se negociam questões gerais que envolvem impacto financeiro, e as mesas setoriais por cada secretaria, que vão aí nas minúcias de cada entidade, né, de cada autarquia, enfim, cada departamento do Estado negocia ali nas setoriais. Essa negociação, durante o governo Camilo, ela teve uma interrupção, assim, ela não funcionou a contento, né? Só no finalzinho, aí já era talvez até Isolda, a vice-governadora em exercício, e no governo Elmano isso é retomado, né? No início a gente vê isso com muita expectativa de que haja de fato uma negociação, um espaço de diálogo e negociação com os servidores e as servidoras, mas o que a gente tem visto é que as mesas de negociação elas têm perdido seu efeito pelo governo ao não colocar pessoas que tenham capacidade de fazer, de fato, a definição do reajuste salarial, da discussão, da negociação com
os servidores e as servidoras. Por exemplo, no ano de 2025, a gente apresentou a pauta salarial com a demanda da reposição ainda em setembro, né? E até o presente momento, a gente não teve nenhuma contraposição, desculpe, nem se sim, nem se não, se vai poder Por passar. que essa indefinição? Assim, na MEMP, né, o secretário representado ali diz que o limite de negociação que ele tem não atinge a essa demanda, que isso dependeria da decisão do governador. A gente, por fim, então, encaminhou que a última MEMP de 2025 pudesse ser na Casa Civil, isso foi acordado, mas não foi efetivado, né? Onde seria possivelmente discutida essa reposição. Então, para a gente tem sido, ano a ano, essa tensão e esse embate para a reposição salarial, para o respeito à database, né? Mais uma vez aí, fazendo recorte, desculpe, desde o governo Camilo, acho que é importante a gente marcar isso, porque faz parte de um projeto unitário aí, né, do anterior com o atual, não há respeito à database, né? Ano passado a gente conseguiu o pagamento com retroação a 1º de janeiro, mas ela não envolve todo o ganho que foi dado ano passado, é feito a partir de muito embate, então a gente tem visto isso de forma recorrente e preocupante, porque não é esse o que o servidor e a servidora esperava de um governo progressista, né, e que a gente reconhece que deveria ter um diálogo mais aproximado, né, um diálogo mais sistemático com as representações sindicais, com as representações dos trabalhadores e das trabalhadoras do Estado do Ceará. Nilson, nós estamos em fevereiro, tempo de carnaval. Eu estou observando que você está com uma camisa, com uma blusa de um bloco. O que é isso aí mesmo, hein? Isso aqui é o nosso abadá, né? Diante de toda a indignação da forma como nós fomos tratados, a gente resolveu transformar essa indignação em alegria, mas também mostrar a nossa insatisfação para a população, aproveitando o movimento cultural que a cidade passa e arranjar uma forma de dialogar com o povo cearense, mostrando, né, que servidoras e servidores se sentem desvalorizados, se sentem desrespeitados no que é um direito, que é ao atendimento à database, mas, sobretudo, para mostrar as nossas pautas, né, de uma forma descontraída, uma forma que a gente atinge a população. É participativo? O bloco está participativo? O bloco é aberto. E tem gente, né, também do município, é isso? Sim, sim. Tem servidor. Tem o Fórum dos Servidores, a Precepfor, também está com um bloco lá, o bloco deles Reajusta Aí, o nosso Enrola e Não Paga, né? E a gente tem o nosso abadá aqui, que as pessoas vão identificando, tem a foto aqui o roxinho do governador de uma forma caracterizada aqui para saber que ele está na folia junto conosco, né? Mas ele está sendo cobrado. Já foi convidado ele? Né? Ele é convidado porque nós estamos nas redes, né? E vocês podem até, inclusive, acompanhar a nossa programação no Instagram, @fuaspec, e que a gente divulga as ações, as atividades, né, e chama a população a participar, né? Valorizar o servidor e a servidora é valorizar o serviço público e, portanto, a gente tem recebido muita adesão da população nesse dia, né, apoio sobre as pautas que nós estamos colocando. Será que rola? Depois do carnaval, alguma coisa? Estamos esperando que sim, né? A gente espera até que seja um pouquinho antes. Com alegria. Para 2026, o FUASPEC reivindica a reposição salarial de 7,74%, percentual embasado em estudo técnico do Observatório de Finanças Públicas do Ceará Office, realizado aqui pelo pesquisador Lúcio Maia. Lúcio, explica para a gente, em linhas gerais, como foi composto esse índice. Em geral, ele busca algo muito justo, que é recompor as perdas salariais dos servidores, recuperar esse poder de compra, é isso? Exatamente. Como foi composto, né, esse percentual? A inflação, que é o IPCA, 4,26, mais um crescimento do PIB, né, do Estado. Então, acumulado, né, os dois, com a previsão de crescimento do PIB, dá os 7,74. Como é que nós chegamos a esses valores? Com base no desempenho da arrecadação do Estado, né, e também da receita corrente líquida, porque a receita corrente líquida é o denominador para você fazer o cálculo da despesa de pessoal do
serviço público, né? No numerador você tem a despesa com o pessoal e no denominador você tem a receita corrente líquida. É composta de quê essa receita corrente líquida? Da receita do Estado e mais as transferências constitucionais, tá certo? E como é que está a situação orçamentária e financeira do Estado? Nós temos um estudo somente até outubro, né? Que foram as últimas publicações dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. A de dezembro é para ser publicada hoje, né? Deve ser publicada hoje à noite, no Diário Oficial. A gente não pôde atualizar. Mas, até outubro, como é que está a situação orçamentária e financeira do Estado? Está com superávit orçamentário, né? De R$ 1 bilhão, tá certo? Crescimento real da receita própria, né? Que é a receita tributária, e crescimento real também da receita corrente líquida. Então, tudo isso, né? Faz com que esse reajuste seja viável. Até porque, se você fizer o reajuste em cima do que tem da folha de pessoal, né, até outubro, e dividir pela receita corrente de outubro também, ainda fica dentro do 7,74. Os 7,74 fica abaixo do limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é plenamente viável e orçamentariamente, se você for comparar a lei orçamentária de 2026, a despesa pessoal que está constante nela, com a de 2025, ela prevê um crescimento de 12%. Então, os 7,74 é plenamente viável. É questão de decisão de luta e política, né, do governo. Luta, quando você fala luta, o que representa para os dias atuais? O FUASPEC congrega mais de 40 associações e sindicatos, né? Então, que luta é essa que você fala? É mobilização. Mobilização. Né? Mobilização de rua, principalmente, porque a visibilidade só é vista quando você vai para a rua, tá certo? Porque as redes sociais são muito importantes hoje em dia, mas ela é muito fria, tá certo? A rua é que vai nos dizer o que realmente nós estamos querendo. E nós seremos ouvidos assim, dessa maneira. E esse estudo técnico também é muito importante, porque na hora que você vai discutir com o governo, mesmo você tendo dados oficiais, ainda questiona. Isso é matemática, né? Tá certo? Então, se foi publicado é porque é oficial. Se é oficial, não tem o que discutir. Mas mesmo assim ainda é discutido conosco, tá certo? Agora, vai depender muito, repito, da mobilização da categoria. Quem é que faz? Você está à frente desse estudo, são economistas, é gente abalizada. Quando você diz que você tem números reais, não tem o que discutir. São os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Falando simplesmente, né, para quem não entende da parte orçamentária, essa lei determina o quê? Que o Estado publique, né, o Estado, quando eu digo, tanto faz a União, Estados e municípios, publiquem bimestralmente os relatórios orçamentários. O que é um orçamento público? Você tem receita e tem despesa, tá certo? É elaborado a cada ano, publicado, e a partir de você executa, tá certo? Dentro dele você tem o quê? As receitas, né? E do outro lado as despesas, incluindo as de pessoal. E dentro dessa despesa de pessoal, você tem a margem para você fazer essa negociação. Como, repito, comparando o orçamento de 2026 com o 2025, você tem um crescimento de 12%, nominal, evidentemente. Só que os 7,74 está abaixo dos 12. Tá? Essa diferença seria o quê? Para você ter o crescimento da folha vegetativa, né? Tá certo? Então, ninguém está pedindo nada demais. Até onde é que encontra esses dados, Lúcio? São publicados, né, mestralmente no Diário Oficial do Estado. Tá Quer dizer, está tudo lá. Você simplesmente pensou e os dados são muito frios, tá certo? Os então, para quem não frios. entende, você tem que fazer análise, né, para poder discutir essa análise... e saber que realmente está constando dentro daqueles números. A grande questão é essa, tá certo? Nós publicamos bimestralmente a revista chamada Panorama Fiscal, né, uma linguagem técnica, mas e também simples, para que as pessoas entendam. Então, quem quiser verificar, é só ir no nosso site, certo? Da Fundação Sintaf e analisar os nossos relatórios, né, da Panorama Fiscal. Importante essa iniciativa da Fundação por meio do Observatório, que garante uma assessoria técnica qualificada nas negociações. É isso, Nilson? O FUASPEC entrega a vocês uns dados reais com base em números que aí estão. Como é que o FUASPEC trabalha os dados que o Lúcio, através do Office, te passa? O professor Lúcio aqui é o nosso grande parceiro, né? A Fundação Sintaf é a nossa grande parceira, aqui em nome do professor Lúcio. Como ele bem coloca, né? Os números são frios e boa parte das pessoas que compõem o fórum
tem diversas formações, né, e atuações em diversos setores. E é muito interessante como a gente vai acompanhando essa evolução e essa apresentação a partir do que o professor Lúcio sempre, de forma recorrente, apresenta para a gente, e a gente consegue enxergar a capacidade que o Estado tem de atender a esse índice, né, ao que está apresentado, né. Para a gente que está lá no FOASPEC, né, as entidades, eu sou professor do curso de biologia, né, não sou economista, mas eu consigo entender plenamente que é como se fosse o nosso orçamento. Uhum. A gente tem um dinheiro ali para pagar funcionários, serviços, a gente tem um limite para isso dentro do nosso orçamento. E a gente vê que o Estado, ano a ano, aumenta o seu orçamento e que poderia aumentar também o pagamento dos seus servidores e suas servidoras, né? Então, o seu recebimento, o seu salário, digamos assim, é compatível com o aumento em que se requer os servidores e as servidoras. Mas, por decisão, o governo prefere guardar ou abrir mão de outros recebimentos, por exemplo, dando mais isenção fiscal a muitas entidades, né, muitos empresários, e arrochando, né, nos servidores e nas servidoras. Então, a gente se sente muito bem assessorado por esse dado e, como ele bem coloca nas negociações, eles sempre tentam colocar que há uma impossibilidade, é um cenário muito tenebroso, né? Assim, nas negociações, os secretários apresentam um cenário de pena, assim, dá vontade da gente dizer assim, não, deixa aí o nosso salário, porque de fato está muito ruim o Estado. Mas, ao mesmo tempo que mostra o dente rosnando para a gente em relação à possibilidade de reconhecimento e valorização, vai na mídia, vai na Assembleia com o dente sorrindo, mostrando para o empresário como o Estado é eficiente, como ele mostrou recentemente, que em termos de arrecadação o Estado arrecada o dobro da maior parte do país. Então, a gente é uma grande coerência, como bem o professor Lúcio coloca, né? O nosso reajuste vai ser aí do tamanho da nossa mobilização e não adianta, embora as redes sociais sejam muito importantes, né? Mas não adianta ficar só nas redes sociais. O analista de WhatsApp não muda a realidade, né? A análise de WhatsApp não muda a realidade. Portanto, é importante a gente usar esses dados, é importante para a gente se informar, mas, sem dúvida nenhuma, é mais importante a gente estar nas ruas e a gente tem algumas atividades aí previstas. Muito bom. Lúcio, diante dos estudos do Observatório de Finanças Públicas do Ceará, podemos dizer que a reposição salarial, então, é viável? Como está a saúde financeira do nosso Estado? Repetindo, até outubro, né, a análise que nós fizemos, são os relatórios oficiais publicados, o Estado está bem, tanto orçamentário como financeiramente, tanto em termos de orçamento, né, porque o orçamento, você tem receita e despesa, né, e você tem o que sobra, né, é o que fica no caixa do Estado, né, que é chamado superávit, né, como eu falei. Até outubro, o Estado tem um superávit de R$1 bilhão, né, orçamentariamente. É um dado significativo em termos de Estado como o nosso, tá certo? E no caixa do Estado também, os valores, né, que constam no caixa do Estado para o gasto, né, de um modo geral, inclusive com o pessoal, também são significativos. E a tendência é que, repito, ainda não foram publicados os dados de dezembro, é aumentar esses valores, porque o segundo mês, normalmente, é os 2 meses que o Estado arrecada mais, né? Final de ano tem 13º, né? Então, o aquecimento da economia do Estado, né? Naturalmente do comércio, e a tendência é aumentar essa receita. Agora, eu não posso chegar aqui dizer que aumentou, porque ainda não tem os dados oficiais, mas até outubro, repito, se fosse negociar até outubro, os 7,74 são plenamente viáveis, tá certo? Comparando com outros estados do Nordeste, como é que está a situação do Ceará? Bem, em relação aos estados, né, do Nordeste, o Ceará é um dos melhores em termos orçamentário e financeiro, tá certo? Sempre teve esse equilíbrio, né, fiscal, mas, veja bem, não adianta você fazer o equilíbrio fiscal em detrimento do salário do servidor, né, porque quem vai prestar o serviço à sociedade somos nós, servidores públicos, tá certo? No nosso caso da Fazenda, né, é quem arrecada e os outros órgãos fazem a aplicação desses recursos, né? Para mim, nas atividades simples, como educação, saúde, né, segurança, tá certo? Assistência, previdência. Então, tudo isso, quem faz é o servidor público. Então, ele merece ser realmente bem remunerado. A lei orgânica assinada, ela impacta
nesses números positivos do Estado? A nossa lei orgânica, bem, ela tem que fazer umas adaptações em termos da reforma tributária, tá certo? Porque a reforma tributária que foi feita até agora só tratou do tributo sobre os bens e serviços, né? Que juntou, no nosso caso, o ICMS e o ISS, né? Que era um tributo municipal, para criar o IBS, tá certo? Só que não adianta só a legislação, tá certo? Você tem que fazer planejamento para arrecadar. Porque, veja bem, a conta em termos de arrecadação aumentou, porque as hipóteses de incidência do IBS são maiores do que a do ICMS e do ISS juntos antes, tá certo? Porque aumentaram as hipóteses de incidência. Então, se você não tiver um planejamento de arrecadação bem feito, principalmente com fiscalização, tá certo? Fiscalização. A evasão fiscal vai continuar grande, tá certo? Não adianta você ter a obrigação acessória de simplificar as obrigações acessórias do contribuinte, que isso é muito bom, né? Porque a legislação, cada estado tinha a sua, né? Agora não, é só uma. Isso é muito bom. Agora, se não tiver fiscalização para acompanhar se realmente o contribuinte está recolhendo de acordo com para arrecadar a seus tributos, vai continuar do mesmo jeito, a evasão fiscal. Então, na minha opinião, o Estado tem que fazer um planejamento de arrecadação, tributação e fiscalização para ontem, para poder começar a arrecadar bem esse novo tributo. Porque vai começar 100% a partir de 2034, né? Tá certo? Mas até lá, você vai começar a arrecadar, tá entendendo? Então, tem que começar a se preparar, tá certo? Voltando aqui às nossas lutas de FUASPEC, muito bem explicado, viu, Lúcio? É o professor, né? São várias as pautas dos servidores. Reestruturação do ISEC, Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará, reajuste de diárias de viagem e do auxílio alimentação, reestruturação de carreiras, realização de concurso público. Por que é tão importante essa luta pela garantia dos direitos? Será que a população entende o quão essencial é valorizar o servidor garantindo essas condições de trabalho? Você, como professor da UES, como vê essa conjuntura? Bem, é uma conjuntura de fato difícil, né? Porque há um crescente da desvalorização, do não reconhecimento do serviço público, sobretudo aí chamado pela extrema-direita, o que vem criando alguma tensão, né, nesse reconhecimento, sobretudo na educação, na saúde, muito embora a gente tenha vivenciado uma melhora ano a ano nesses dois setores. É claro que a gente vive um problema grave, sistêmico, crônico, né, na segurança, mas de um modo geral, acho que o país reconhece, né, os cidadãos brasileiros reconhecem o valor do serviço público no nosso estado, né? Assim, a gente sofreu um acidente eventual, né, não é uma coisa que a gente queira, mas ter a garantia que a gente vai ser atendido, saber que vai ter escola para todas e todos, uma segurança também para esse país, não é uma coisa que a gente vê em outros países. Eu, por exemplo, ano passado fiz um estágio de curta duração no Chile e a gente lá não tem essa mordomia, digamos assim, como nós temos aqui, né? Os serviços públicos existem, mas são muito restritos, deficitários e às vezes é até difícil deles entenderem, por exemplo, algumas das nossas benesses, sobretudo na educação, né? Então, acho que a população reconhece o uso, ou se não reconhece, deveria começar a refletir, porque na ausência do serviço público que nós temos hoje, a população mais pobre é que vai sentir, sem dúvida nenhuma, a ausência desse serviço, né? Então, o que a gente enxerga é que a valorização dos servidores, das servidoras, também é a garantia da qualidade desse serviço. O sucesso que o Estado hoje acumula, coloca, se vende como um Estado promissor, ela perpassa pelo nosso trabalho. Reconhecer o nosso trabalho também faz parte, deveria fazer parte da estratégia de gestão desses governantes como uma forma de garantir o sucesso das suas próprias gestões, né? Então, não adianta muito a gente dizer que o Estado é eficiente se a gente não tem um serviço público eficiente, não tem coerência entre um e outro. E é como o professor Lúcio coloca, né? Assim, nas últimas gestões a gente tem visto
que esse sucesso ele tem sido em função do arroxo nos servidores, nas servidoras. Sempre tem uma desculpa. Primeiro foi a mudança de governo, depois veio uma seca, depois veio uma pandemia, depois da pandemia foi a reabertura, depois teve a mudança do ICMS. Então sempre tem um motivo. Recentemente quase quiseram colocar a história do tarifaço também como elemento. Então a gente sempre está à espreita de um motivo para não atendimento a uma reivindicação que é básica, né? Além da salarial, como você coloca aí, outros elementos são importantes. A gente ter concurso público, tem em algumas secretarias que quase 95% dos servidores são terceirizados, né? Isso é um problema, isso é uma atrocidade, né? Se a gente imaginar que na educação 60% dos professores, né, nível de estado, são terceirizados, isso é um grande problema. Na universidade em que eu estou, faltam mais de 400 professores, né? Em 2025, num dos semestres de 2025, foram 385 disciplinas que deixaram de ser concluídas porque não tinham professores, fora aquelas que não foram ofertadas. Então, isso atrapalha a vida da juventude, isso atrapalha a vida, né, do trabalhador, da trabalhadora, das pessoas que utilizam o serviço público. Então, isso também é uma gravidade. E, portanto, a reposição salarial, mas também as condições de funcionamento desse Estado são muito importantes de serem garantidas e é por isso que a gente luta por elas. Lúcio, com base no que ele falou, o Office faz essa análise e esses dados são disponibilizados. Como é que faz para contatar o Office para ter esses dados sobre a economia, sobre finanças, sobre a questão fiscal, orçamentária? Como é que busca A pesquisa é basicamente em relação às publicações oficiais, né, dos entes federativos, tá certo? E nas leis, né, que impactam diretamente na sociedade. Por exemplo, aí fizemos artigos, né, sobre previdência, né, sobre reforma tributária, tá certo? E tudo isso que impacta diretamente a sociedade. Então, a gente analisa, né, a legislação e com base nessa análise, nós fazemos os artigos para poder analisar e fazer a crítica necessária para que realmente... Porque, o orçamento público, né, é uma peça em que interessa a todos nós, tá? Uhum. Inclusive os contribuintes, tá certo? A grande questão é essa. Inclusive os contribuintes. Então, a grande questão é você dividir o seu orçamento, tá certo? Você tem uma ideia, né? Os gastos tributários, como ele já falou aqui, sobre benefícios fiscais são enormes, né? Na União chega a 500 bilhões ano. Na União, tá certo? Então, é um valor significativo, né? E outra coisa, que principalmente a grande mídia não fala sobre a dívida pública, né, do nosso país, tá certo? Você ter uma ideia, 40% do orçamento da União, em média, é gasto com a dívida pública, tá certo? 40%? Dá em torno de R$1 trilhão ano, em média. 1 trilhão, estou falando não é bilhão, 1 trilhão, estou falando da União. E esse dinheiro podia ser o quê? A taxa de juros também é altíssima, né? Não tem sentido você ter uma taxa de juros de 15% ao ano e uma inflação de 4,26%, né? Quer dizer, quase 4 vezes mais, né? Quase 4 vezes mais o valor da inflação. Então, quem é que ganha com isso? É quem aplica no mercado financeiro de maneira especulativa, tá certo? Porque quando você aplica no mercado financeiro em títulos que tem retorno, né, para geração de emprego e renda, tudo bem, mas quem só aplica especulativamente, tá certo? Então, esse pessoal não quer que reduza a taxa de juros, não, tá certo? E outra coisa, o sistema financeiro tem que ter muito cuidado. Você vê agora o escândalo do Master, né? Uhum. Não é pouco dinheiro, né? É muito dinheiro que foi desviado, né? Tá certo? Então, nós temos que ficar muito atentos, porque quem paga a conta no final é a sociedade. A grande questão é essa, tá certo? O orçamento público deveria ser analisado por toda a sociedade, tá certo? Agora, infelizmente, né, a educação, né, fiscal não chega desde o início às escolas. Tem que começar do início, né? Educação fiscal. Tem que começar do início. Você saber o que é orçamento, deixa a criancinha, né? Quando começar a escrever, saber o que é um orçamento, tá entendendo? Para ela, quando chegar na adolescência, na fase adulta, já se tornar um cidadão para cobrar esse orçamento, né, dos seus governantes. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Hoje em dia, infelizmente, nós somos uma minoria. Infelizmente, né? A gente que está aqui discutindo orçamento, nós somos uma minoria, infelizmente. A grande parte da sociedade não conhece o que é orçamento público. Então,
quem está lá em cima, né? Também no Congresso, que a grande parte do Congresso hoje em dia, né, é financiada por grandes empresários e tudo, ele quer uma parte do orçamento, né? E vem através de quê? Dos benefícios fiscais, tá certo? Então, o orçamento público é fundamental para que nós tenhamos uma sociedade mais digna e justa, tá certo? Ainda bem que a gente tem o Office com o professor Lúcio. Chegamos ao fim de mais um episódio do Fala Fisco, podcast do Sintaf, que trouxe hoje o tema Servidores em Campanha Salarial, uma luta que beneficia todos. E a mensagem que fica, professor Lúcio, Nilson, é defender o serviço público, é defender a nossa vida cotidiana, como você disse agora. Quando o servidor é valorizado, quem ganha é a população, com mais qualidade no atendimento, mais estrutura, mais eficiência e mais direitos garantidos. Por isso, o que é público é responsabilidade de todos nós. E essa luta não é de uma categoria, é pelo Ceará inteiro. Nosso agradecimento ao professor Nilson Cardoso pela presença e pelo engajamento nessa luta tão importante. Professor Nilson, gratidão por sua participação no nosso Fala Fisco. Eu agradeço aqui em nome de todos os servidoras e servidores do Estado do Ceará. Aproveito para convidar todas e todos para estarem junto conosco num grande ato unificado dos servidores e servidoras. Um ato que inicialmente estava pensado para o setor da educação, mas que unificou com o FOASPEC, né? FOASPEC, APOC, Sindiut, FETANSE e tantos outros movimentos que vai fazer um grande ato em defesa dos serviços públicos, pela valorização dos servidores e por mais recursos para a educação, no dia 4 de fevereiro, com concentração às 8 horas na Praça da Imprensa. A nossa ideia é caminhar até a Assembleia Legislativa e fazer um grande ato unificado dos servidores, né? Ali uma grande unidade em torno desse cenário em que há uma reforma administrativa que vai pôr fim ao que nós conhecemos hoje para o serviço público, contra essas emendas parlamentares que impactam no orçamento também dos estados e do governo federal e, consequentemente, né, no nosso cotidiano, e pela valorização dos servidores e das servidoras. Então, é convidar todas para esse momento e convidar também, né, quem estiver aí no período do carnaval, aos sábados, a partir das 16 horas. Nome do bloco? Bloco Enrola e Não Paga. Olha aí. Junto com o bloco Reajusta Aí. Obrigado, Nilson. E o nosso agradecimento também ao pesquisador, professor Lúcio Maia, que tem contribuído de forma tão relevante com os estudos do Office. Valeu, Lúcio. Muito obrigado pela presença e a participação aqui de todos nós nesse debate muito rico. E dizer a todos, né, que o orçamento público é importantíssimo, né? Todos nós devemos olhar para todo o orçamento, tanto da União, quanto do Estado, quanto do seu município, porque é dentro dele que está a nossa satisfação de uma vida melhor, né? Tá certo? Então, o orçamento é fundamental para ser bem elaborado e bem executado por todos que estão executando esse orçamento. E conquista com luta. Só conquista com luta, não tenha dúvida. Só a luta muda a vida. A luta continua, né? A luta continua. Obrigado a você que acompanha o Fala Fisco, o podcast do Sindicato dos Fazendários Sintaf. Você gostou desse episódio? Então curte, comente, compartilhe, ative o sininho para ficar por dentro dos próximos debates. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.